pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Luciana, de português. Estou aqui mais uma vez para auxiliá-los nas atividades semanais. Essa semana faremos a atividade 3, que traz poemas. Primeiro poema, Ana e o Pernilongo. Esse poema, então, você vai ler em voz alta para poder perceber aí a figura de linguagem da assonância, que é quando a gente tem a repetição de um som de uma vogal, ok? Então, leia em voz alta o poema acima. Entre todas as vogais do poema, uma delas é repetida com insistência. Qual é? Lendo, então, em voz alta, você vai conseguir identificar aí a vogal que está sendo repetida. B. Por que o poeta escolheu repetir o som dessa vogal no poema? Veja, a repetição dessa vogal, o som que produz, tem a ver aí com o título e com o assunto do poema. Então, você vai identificar aí qual é o som que está sendo repetido e vai conseguir relacionar com o assunto do poema, ok? C. Além da repetição da vogal, há um jogo de palavras no poema. Qual? Realmente há um jogo de palavras. Você conseguindo aí, lendo em voz alta, aliás, você vai conseguir identificar também esse jogo de palavras. Muito bem, chegamos então a 2, violões que choram. Aqui nós vamos ter a figura de linguagem da aliteração, que é a repetição agora de um som consonantal, o som de uma consoante. Você vai ler aí também em voz alta e vai conseguir perceber aí. Olha, leia em voz alta os versos acima e escreva qual consoante que mais se repete nos versos de Cruz e Souza, Violões que Choram. Então, tem aí, né? Está bem evidente aí a repetição de um som consonantal. Então, você vai identificar e colocar aqui. B. O que a repetição da consoante parece imitar? Você vai conseguir identificar aí, lendo em voz alta, como eu disse. C. Escreva um verso que poderia se encaixar sonoramente no trecho acima, ou seja, um verso que vai repetir aí esses mesmos sons, ok? E aí temos a 3. Na 3, nós temos um poema do Vinícius de Moraes, um conhecido poeta brasileiro, né? O poema, então, é A Porta. Eu sou feita de madeira, madeira, madeira morta, mas não há coisa no mundo, e aí aqui está faltando alguma coisa, né? Porque olha o que pede aqui o exercício. Leia o poema abaixo e encaixe os versos que ficaram de fora. Olha os versos aqui que são dados. Fecho a frente do quartel, eu abro de supetão, mais viva do que uma porta e para passar o namorado. São versos soltos, né? Esses versos, eles deverão, então, ser encaixados nesses versos que estão faltando no poema. Ah, como que eu vou saber? Você vai saber justamente lendo em voz alta. Você vai perceber aí que o poeta faz o uso de rimas. Então, quando você ler em voz alta, você vai perceber aí qual é a rima que está sendo feita e que verso está faltando, porque eles vão se encaixar direitinho aí no poema do Vinícius de Moraes, ok? 4. Leia o fragmento do poema abaixo que, apesar de estar repleto de poesia, não foi escrito em versos e responda às questões. Nós temos aqui, então, o poema Os Três Mal-Amados, de João Cabral de Melo Neto. Você vai ler com atenção e vai responder. A. No texto, o amor parece ser uma coisa muito faminta. O que é faminta, né? Aquele que sente fome, que está com muita fome. Liste as coisas que o amor comeu e repare bem, qual é a relação entre as coisas devoradas pelo amor. Veja, essas coisas que foram devoradas pelo amor, elas têm uma mesma relação, elas mantêm uma relação entre si. Então, você vai aí conseguir identificar essa relação e colocar aí na questão, ok? Respondendo a questão. B. Imagine que você é um poeta e reorganize o texto acima como se ele fosse um poema em versos.
Use uma página do seu caderno só para esse poema. Utilize bem o espaço da folha em branco para distribuir as palavras do texto. Como você as versificaria? Então, o que você tem que fazer aqui? Você vai pegar esse poema do João Cabral de Melo Neto, que não está sendo escrito em versos, e você vai, então, escrevê-lo em versos, ok? Para isso, você vai usar uma folha do seu caderno. E aí, quando você for entregar a sua apostila, você coloca junto com nome e série, ok, pessoal? Então, essas são as atividades aí da semana. Aqui embaixo nós temos uma indicação das atividades complementares, ok? Com página e número de exercício. Então, você consulta aqui para poder fazer na sua apostila. Então, essas são as atividades semanais, ok? Desejo uma boa semana e bons estudos para vocês.